Quando o senador Exalci fala de Rondônia, é porque ele conhece o Rondônia, né? Ele já teve, conhece Ariquemes, conhece o Paraná, ele fez auditorias por lá, né? Então ele fala assim, fala de boca cheia, porque realmente ele conhece o nosso estado. Eu, como sempre, eu venho mesclando os discursos, ora educação, senhor presidente, senhor Marco Rogério, senador Elmano Ferrer, todos os demais que estão nos gabinetes, os jornalistas, enfim, todos os funcionários. Eu venho fazendo uma caminhada ao longo da história sobre educação. Eu quero agradecer aqui esse trabalho tão bem feito, esse discurso não foi feito por mim. Esse discurso foi uma encomenda que eu fiz à consultoria legislativa da Casa, que por sinal é fantástico. Eu quero tirar um parágrafo e não consigo, senador Exalci. Eu quero tirar um parágrafo. Aqui eu não consigo tirar um parágrafo. Os camaradas são bons demais. A consultoria do Senado é excelente. Né? Eu fico assim, mas será que eu não vou ter nenhum rabisco aqui? Não tenho, eu tenho que falar. De vez em quando eu salto por causa do tempo, né? Eu salto um pedacinho. Mas eu quero que a Casa publique todo o conteúdo, que depois eu vou produzir uma cartilhazinha, um livrozinho sobre esses discursos históricos, né? Eu estou caminhando ao longo da história do Brasil e hoje o meu tema vem do período de 1950, do período da Velha República, de 1945, da redemocratização do país, até o período militar. Esse período aí de Dutra até Castelo Branco, né, que foi realmente o primeiro presidente do governo militar. Então, eu continuo nessa oportunidade, senhor presidente, o ousado projeto que me propus de visitar a história da educação do Brasil, desde o Império até os nossos dias, com o fito de contribuir para o debate dentro e fora do Parlamento acerca dos problemas enfrentados hoje. Começamos a caminhada no fim do Estado Novo e retomamos a retomada democrática que levava Eurico Gaspar Dutra à presidência da República na eleição direta de 1945. Pela primeira vez na história do Brasil, as mulheres exerceram o direito ao voto conquistado havia mais de uma década. Só votaram mesmo na eleição de 45, onde Dutra saiu vitorioso. Na Europa, as profundas feridas deixadas pela Segunda Guerra Mundial curavam-se lentamente. Os Estados Unidos e a União Soviética, novos líderes internacionais, passaram a disputar o engajamento dos demais países e seus campos ideológicos, capitalismo e comunismo, respectivamente. Era a chamada Guerra Fria. O governo brasileiro escolheu o lado capitalista e adotou uma política de importação de bens de consumo que sangrou as reservas cambiais rapidamente. Uma guinada já em 1948 materializou o Plano SALT, olha bem, Plano SALT, que redirecionava os investimentos públicos para as áreas de saúde, alimentação, transporte e energia. Por isso que fala SALT, saúde, alimentação, transporte e energia. A ausência da educação no Plano SALT de Dutra, no acrônimo que nomeava o plano início da irrelevância que o tema foi para Dutra, a educação. Ainda que a Constituição de 46 tratasse o ensino de forma bastante mais generosa que a Carta de 37, os avanços práticos na área foram exíguos. Cumprindo determinação constitucional, criou-se uma comissão para elaborar o anteprojeto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O grupo era majoritariamente composto por defensores da Escola Nova de 32, tais como Fernando de Azevedo e Almeida Júnior. Liberal e descentralizador, Fernando de Azevedo, o documento foi arquivado em 1949, após severamente criticado em parecer de Gustavo Capanema na Comissão de Leis Complementares do Congresso Nacional. Mas nem tudo estava perdido, senhor presidente. O direito de todos à educação primária, pública e gratuita estava assegurado na Lei Maior do país de 1946, que estabelecia também o percentual fixo dos impostos a serem investidos. Felizmente, o passar dos anos viu esse direito se concretizar e ampliar e chegar às universidades federais de hoje. Mas retomemos ao nosso passeio histórico.
O crescimento do PIB em 1948 foi de 8%. Olha bem esse crescimento gigantesco. 8% do PIB em 1948. Veio acompanhado de uma inflação alta, que corroeu o poder de compra das famílias, vítimas também do significativo rebaixamento de salário mínimo que ocorreu no período. Ao final do governo Eurico Gaspar Dutra, a educação pública tinha qualidade apenas em alguns estados, como São Paulo, principalmente, ainda era para uma elite urbana, especialmente considerarmos o ensino secundário. Algo acima de 50% da população de 15 anos ou mais era analfabeta. Olha bem, em 1948, 50% da população brasileira era analfabeta. Olha, em 1900 era 65%, em 1920, 65% analfabeta, e em 1950, 50%. Getúlio Vargas volta à presidência da República, dessa vez alçado pelo voto popular, em 31 de janeiro de 51, iniciando um processo que ficaria conhecido como Nacional Desenvolvimentista. Seu governo buscaria crescimento econômico, industrialização, intervenção do Estado e auxílio do capital internacional. Boa parte dos investimentos públicos dessa época foram direcionados para infraestrutura, transporte rodoviário, produção de energia à base de carvão, mas também a portos e ferrovias. A autarquia fundamental para a execução da Política Nacional de Desenvolvimento era o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDES, fundado em 1952. Ontem mesmo está em crise aí o BNDES com a saída do Joaquim Levy. 1952 foi criado o BNDES. A luta pelo domínio estatal do petróleo, ponto alto do governo Vargas, culminou com a criação da Petrobras em 1953. O país se uniu em torno do lema "O petróleo é nosso". A população urbana brasileira aumentava rapidamente, com a mão de obra ociosa que vinha do campo. Eu estou falando de 1950. Em busca de melhores condições de vida, mas eram trabalhadores sem formação para o trabalho na indústria. Na verdade, não tinham formação nenhuma. Lamentavelmente, a educação básica não era prioridade para o governo, como de costume. Desde 1900, desde o Império, que a educação não foi prioridade. E no governo Getúlio também teve as suas dificuldades por ele ter escolhido outras prioridades. Não havia escolas suficientes, sequer para quem vivia há muitos anos nas cidades. A precariedade da oferta de ensino no país precisava ser compreendida e combatida. O pessoal das galerias que estão chegando, eu estou falando sobre educação no período Vargas até os governos militares. Em 1952, Anísio Teixeira assume a direção do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, que é o INEP, que ainda existe até hoje. Foi assumido em 1952 por Anísio Teixeira, um baiano, com o objetivo de fundar as bases científicas da reconstrução educacional do Brasil. Ele cria o Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, no Rio de Janeiro, estimulando a criação de centros regionais. Os primeiros surgem em São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Salvador e Porto Alegre. Porém, os avanços reais se restringiram aos níveis mais avançados da educação, ao ensino médio e ao ensino superior. Em 1951, nasce o Conselho Nacional de Pesquisa, o CNPq, com resposta ao imperativo de fomentar a capacidade produtiva do país por meio da pesquisa científica. O CNPq existe até hoje. E tecnologia. No mesmo ano, 1951, foi criado também a campanha de aperfeiçoamento do pessoal de ensino superior, que é a CAPES, que ainda existe até hoje, só não tem dinheiro para financiar pesquisa nem bolsa para mestrado e doutorado. Mas existe. A CAPES foi criada em 1951, já devia estar muito mais avançado. Mais tarde, no decreto 34.638 de 1953, foi instituída a campanha do aperfeiçoamento e difusão do ensino secundário, a CADES. O objetivo era formar professores para ampliar a oferta e melhorar a qualidade do ensino secundário. Tinha poucos professores na década de 50. O resultado da iniciativa foram positivas e fizeram sentir, alguns anos mais tarde, de 18.815 postulantes ao magistério,
formados nos cursos da CADES em 1955 a 60, apenas 7.506 foram considerados aptos para ensinarem, para o registro profissional. De volta ao cenário político, os Estados Unidos, naquela época, aliados no primeiro momento, já não viam o nacionalismo de Vargas como bons olhos. Especialmente depois da remessa de lucros para o exterior, foram restritos a 10%, etc., etc. Partidários da entrada da empresa de capital estrangeiro do país engrossavam a oposição a Vargas, dentre eles o famoso opositor da UDN, Carlos Lacerda, lá do Rio de Janeiro, dono do jornal A Tribuna da Imprensa, que foi um adversário histórico do trabalhismo de Vargas. Os trabalhadores premidos pela inflação e baixos salários, no período de Dutra, partiram para uma greve geral. Com o intuito de resgatar o prestígio popular, o presidente convoca João Goulart para o Ministério do Trabalho. O novo ministro aumenta o salário mínimo em 100%. O empresariado nacional e internacional inconformado avaliou o movimento como uma virada para o comunismo. Um atentado contra a vida de Carlos Lacerda, em 1954, mata o major aviador Rubens Florentino Vaz. E, assim, o Exército, em manifesto, pede a renúncia do presidente Vargas. Sitiado no Palácio do Catete, achacado pela imprensa e abandonado pelo empresariado e pelas Forças Armadas, Getúlio Vargas tira a própria vida em 24 de agosto de 1954. Houve uma imensa comoção popular. O ensino médio, a situação não era melhor. Apenas para os filhos das elites, capazes de passar no final dos exames de admissão, havia a possibilidade de chegar às universidades. Entre agosto de 54 e 56, o Brasil teve 3 presidentes, Café Filho, Carlos Luz e Nereu Ramos. Em janeiro de 56, Kubitschek era empossado presidente do Brasil, após manobra conhecida como golpe preventivo do Marechal Lott, que frustrou a tentativa da UDN de anular as eleições legítimas que elegeu o JK. Apesar dos embaraços do início do mandato do governo, transcorreu em clima de razoável tranquilidade. A economia orientava-se pelo plano de metas, um complexo programa de modernização e industrialização baseado no país. No afã de aprofundar o modelo de substituição das importações e superar o atraso brasileiro e deixar a posição de país agrícola exportador de matérias-primas, o Brasil se abre aos limites do capital estrangeiro. A meta síntese do plano de JK, a transferência da capital para o interior, foi possível graças a empréstimos vultosos vindo do exterior. Em defesa da educação, aliás, um dos 5 setores contemplados no plano de meta de JK, a educação recebeu escassos recursos de 3,4% do PIB de investimentos totais. Boa parte dos recursos foi empregado no estímulo à formação técnica. Em defesa da educação, em 1959, publica-se um manifesto, mais uma vez convocados, reafirmando muitas das ideias dos pioneiros da educação nova de 1932. O novo documento contava com a chancela de 189 intelectuais brasileiros, como Anísio Teixeira, Sérgio Buarque de Holanda, Fernando Henrique Cardoso. E assim, nessa época, o debate acerca da Lei de Diretrizes e Bases, os partidários da escola pública agrupavam-se em torno de 3 vertentes. Júlio de Mesquita Filho liderava o pensamento liberal idealista, com base na liberdade dos indivíduos, independentemente da sua posição social. Anísio Teixeira e Almeida Júnior advogavam pelos princípios da Escola Nova. Florestan Fernandes levantava a bandeira do socialismo e chamou para a mesa de discussão movimentos operários, sindicais e trabalhadores. A fim da querela, a publicação da LDB só viria em 1961. Vale mencionar, porém, que alguns avanços concretos houve durante os anos de JK, que se mantiveram e ampliaram nos governos posteriores até a ruptura de 1964. Timidamente surgiu nos horizontes os primeiros sinais de mudança da educação, que experimentaria em breve um período de ebulição nos anos iniciais da década de 60. Não é? Após essa campanha, pautada pelo compromisso com a moralidade pública, mote que rende votos até hoje, Jânio Quadros, do Partido Trabalhista Nacional, é eleito presidente.
Em agosto de 1961, renuncia à presidência após grave crise institucional, onde João Goulart assume em setembro, graças à campanha de legalidade capitaneada por seu cunhado Leonel Brizola, governador do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul. Inaugurado pelo Congresso Nacional, o novo sistema era o parlamentarismo. O poder real passava à mão do primeiro-ministro Tancredo Neves. O primeiro instrumento legal a tratar exclusivamente da educação, a LDB, ordenava o sistema de ensino, regulamentava os conselhos estaduais de educação, estabelecia a formação mínima para os professores, o ensino religioso facultativo. Para os detratores, o projeto era prejudicial às classes baixas, orientado pelo desejo elitista de formar mão de obra para a indústria. Surge da mente brilhante Darcy Ribeiro, em parceria com o também genial Anísio Teixeira, o Plano Orientador da Universidade de Brasília, que seria fundada em abril de 1962. Era preciso uma instituição autônoma, planificada em bases flexíveis, para que promovesse a renovação do ensino superior. Assim sendo, senhor presidente, deixa eu pegar aqui um pedacinho do discurso. Esses meses prévios à implantação do regime militar, que iniciada em 13 de maio de 1960, com o intuito de legitimar as mudanças do presidente, anuncia um grande comício histórico de João Goulart na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, em 13 de maio de 64, para o público, quase 200 mil pessoas. Os meses prévios à implantação do regime militar foram de intensa mobilização das massas, que buscavam, entre outras demandas, a extensão dos direitos trabalhistas do campo. Neste contexto, surgem as ligas camponesas, que eu me lembro bem dessas ligas camponesas, de Julião, de Arraes, de Mauro Borges, de Brizola, em todo o país, especialmente no Nordeste, que promovia a conscientização do povo. Inspirado no método de alfabetização criado por Paulo Freire e colocando o indivíduo como sujeito da história, capaz de transformar a realidade no campo da cidade, por meio da educação e da luta política, surge em 64 o Plano Nacional de Alfabetização. Eles queriam alfabetizar 5 milhões de brasileiros em 1965. Veja bem, a grande ousadia surgiu em 1965. A reação conservadora, que se chamou ameaça ao comunismo, de ameaça comunista, veio na forma das marchas da família com Deus pela liberdade, que se desdobraram em sucessivas manifestações em São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades, levando milhares de pessoas à rua. O governo João Goulart não tinha sustentação. Em 31 de março de 64, os militares assumem o poder e instauram o regime ditatorial, que se prolongou por 21 anos até 1985. A ruptura democrática reverberaria de forma avassaladora em todos os níveis da educação. Novas regras, instituições e parâmetros viriam. Paulo Freire partiu para o exílio no Chile, Darcy para o Uruguai, e tantos outros também foram para escapar da perseguição política e ideológica. Dispersava-se a elite do pensamento nacional. Enterrava-se no acedouro o ousado projeto de educação emancipadora e inclusiva, cujos princípios guiam até hoje os mais avançadas iniciativas do mundo. Para poupá-los de mais palavras, farei em outro momento a recapitulação histórica da educação durante o regime militar. Senhor presidente, nós fizemos assim, um discurso bem a Ayrton Senna aqui, bem acelerado, porque 12 páginas, eu saltei alguns pedaços, justamente para mostrar para Vossas Excelências e para o povo brasileiro que a educação vem por espasmos, né? Dutra não fez muito, o Getúlio não deu prioridade, Juscelino deu uma arrancada, João Goulart deu uma extraordinária trabalho, assim, arrancou com o trabalho das suas metas na educação, mas logo ele saiu do governo e agora na próxima semana eu falo sobre a educação no governo militar. E lá na frente, quando eu terminar mais 2 discursos, eu vou analisar, senhor presidente, o papel de idiota que muitos senadores brilhantes, quantas personalidades como Darcy Ribeiro, como Anísio Teixeira, quantas figuras ilustres trabalharam a educação e falaram, discursaram, mexeram e nada avançou.
Agora, o senhor acaba de fazer um discurso mostrando que isoladamente, senhor presidente, isoladamente, escolas e municípios e estados como o Piauí têm feito um trabalho de vanguarda por si só. Então, senhor presidente, o que eu concluo, e eu vou concluir lá na frente, que eu vou falar mais, é que parece que a gente tem que começar de baixo para cima. Nós temos que começar dos municípios. Você falou Novo Horizonte, São Paulo. Tem outros também, brilhantes, que vêm lá de baixo, dando um bom exemplo. Hermano falou aqui de Cocal dos Alves, que eu canso de repetir Cocal dos Alves. Ele falou aqui agora do Instituto Dom Barreto, em Teresina, que é um exemplo, não é da agora que Dom Barreto é bacana. O Liceu de Goiânia, e assim muitas outras escolas brasileiras. Então nós temos que sair catando os bons exemplos brasileiros, falando, prefeito, pelo amor de Deus, copie esse exemplo. Governador, não fique inventando a roda não, meu irmão. Faça assim como essas escolas que Vossa Excelência citou há pouca hora aí, as escolas federais de São Paulo e outras, que destacam no mundo inteiro pelo brilhantismo dos seus professores e o inusitado trabalho feito por pais, alunos e mestres dessas escolas. Jeito tem. Jeito tem. Nós estamos errando na forma. Esperar que o governo federal, aqui do ministério, que muda ministro assim num toque de caixa. Um ficou 3 meses, outro está lá, e vai ministro. Ministro que você não conhece. Ministro que ele não sabe quem é ele. Entra aí e o cara fica querendo aprender educação, senhor presidente. Querendo aprender educação. Não é assim. Aqui está a história. Eu estou falando a história do Brasil na educação. Então, senhor presidente, eu vou encerrar meu pronunciamento, por hoje estou satisfeito.